para mandar para elas depois. O sínodo aconteceu, né? Na verdade, a sessão em outubro. Eu vou mostrar aqui o cronograma. Então, o sínodo, na verdade, não acabou. E não parece que vai acabar tão cedo. A questão do sínodo, que era para ser tratada, se resume nessa frase aí, tirada do documento preparatório. Como se realiza hoje, nos diversos níveis, desde o local até o universal, esse caminhar juntos que permite à Igreja anunciar o Evangelho de acordo com a missão que lhe foi confiada? E que passos nos convida a dar o Espírito para crescer como Igreja sinodal? Ou seja, era um sínodo sobre sínodo, sobre sinodalidade. O que é sinodalidade? Porque sínodo é caminhar juntos. A ideia um pouco de descentralizar um pouco as questões da Igreja e de haver maior participação de todos. Esse aí era o cronograma de outubro, né, que aconteceu recente. Começou dia 1º com o retiro, dia 4 uma missa, de 4 a 7 e depois de 9 a 21 e depois de 23 a 28, foram divididos os temas em segmentos. O primeiro, uma experiência integral por uma igreja sinodal. Os outros 3, comunhão, missão e participação. Depois, conclusões, propostas e próximos passos. Terminou essa sessão dia 29 com a missa de encerramento e, se não me engano, o documento que eu vou mostrar aqui saiu no dia 28, que eram as conclusões e propostas. Agora está prevista a segunda sessão definitiva para outubro do ano que vem. Relembrando que eu tinha dito antes sobre o sínodo é uma instituição da Igreja, é o sínodo dos bispos previsto, inclusive no Código de Direito Canônico, e foi instituído por Paulo VI em 1965. É um órgão consultivo do Papa, formado por bispos. Então eles discutem alguma questão e entregam ao Papa um documento, alguma coisa com ideias ou propostas, e o Papa faz o que quiser com aquilo. Esse sínodo foi o 16º sínodo, né? Então, para quem acha que isso é uma coisa nova, não tem nada de novo aí. O anterior foi aquele da Amazônia. E isso, sínodos chamados gerais, porque tem também sínodos especiais. Por exemplo, teve mais recentemente também alguns sínodos sobre regiões específicas. Teve sínodo da Oceania, sínodo da África, sínodo das Américas. Teve tudo isso bem recentemente. Aí, o que saiu no dia 28 de outubro foi um relatório de síntese. É um documento com umas 40 páginas que eles dividiram em, se não me engano, 20 questões, que foram as 20 questões tratadas no sínodo, e cada questão eles separam 3 partes. Uma coisa que foi ideias de consenso geral, outras são questões debatidas e outras são propostas. Eu achei mais interessante mostrar algumas das propostas de cada um dos temas, que é isso que de fato o Papa vai ler depois, né? Ou que vai ser discutido ainda. Então, a parte 1 do documento é a face da Igreja Sinodal. O tema 1, sinodalidade, experiência e compreensão. Eu peguei só algumas propostas que eu achei mais interessantes de citar. Envolver um número maior de pessoas, sobretudo diáconos, presbíteros e bispos, jovens e famílias. Propõe-se promover o trabalho teológico para aprofundar a compreensão da sinodalidade, esclarecer as implicações canônicas da perspectiva sinodal. Esse um ponto que parece estranho, mas talvez seja o mais importante,
porque era um sínodo sobre o sínodo, sobre a sinodalidade. Então, o que eles estão propondo aqui? Precisa haver um trabalho teológico maior para esclarecer o que é, porque ninguém está sabendo ainda. E tem que ver as implicações canônicas disso, porque o que é previsto canonicamente é um sínodo dos bispos. Agora, o que ocorreu nesse sínodo? Foi a participação de um punhado de gente de fora. Isso era previsto também de haver espectadores, haver pessoas convidadas, mas sem direito a voto, porque canonicamente é um sínodo dos bispos, então só bispos votam. Então essa é uma questão que ficou aberta e colocaram nas propostas, tem que esclarecer isso. Vocês podem ver que eu saltei um aqui, do 1 passou para o 3, porque eu não achei nada relevante. O tema 3 é entrar numa comunidade de fé, iniciação cristã. Propostas: tornar a linguagem litúrgica mais acessível aos fiéis e mais encarnada na diversidade das culturas, atribuição de maior responsabilidade às conferências episcopais. Valorizar todas as formas de oração comunitária, aproximar da experiência com o Senhor aqueles que têm menos familiaridade com a Igreja. Entre as formas de devoção popular, destaque-se a devoção mariana, devido à sua capacidade de sustentar e nutrir a fé de muitos. 4. Os pobres protagonistas do caminho da Igreja. Propostas: a experiência do encontro, compartilhamento de vida e serviço aos pobres e marginalizados deve se tornar parte integrante de todos os caminhos formativos oferecidos pelas comunidades cristãs. Isso é uma necessidade da fé, não uma opção. Isso se aplica especialmente aos candidatos ao ministério ordenado e à vida consagrada. Nas discussões sobre esse tema aqui, o que se falava era o seguinte: a igreja já cuida muito bem dos pobres, de tudo, mas isso parece que virou um serviço especializado de algum grupo, assim, igual tem os vicentinos, e aqui eles propõem, isso tem que ser uma tarefa de todos os níveis, né? E inclusive citam aqui os candidatos ao ministério ordenado. O Márcio, tem carisma de não é cuidar de pobre, tem clausura, tem... Então, é isso que eles colocam aqui. Isso tem que estar, parte integrante de todos os caminhos formativos oferecidos pelas comunidades cristãs. Mesmo se o carisma o que você citou aí? Uma cartucha, por exemplo. Rezar. Faz parte também. O outro aqui, no contexto da reconsideração do ministério diaconal, deve-se promover uma orientação mais decidida para o serviço aos pobres. Isso eu achei interessante para a nossa realidade aqui, né? A gente vê, assim, promover muito diaconato permanente de homens casados, mas eles ficam muito na parte litúrgica, e enquanto que o diaconato foi feito para o serviço aos pobres. Parte 2, todos os discípulos, todos os missionários. Tema 9, as mulheres na vida e na missão da igreja. Propostas: assegurar que as mulheres possam participar dos processos decisórios e assumir papéis de responsabilidade na pastoral e no ministério. Essa proposta aqui não pode ser de brasileiro, né? Porque no Brasil, pelo menos, a mulher é que manda na igreja, né? Pesquisa teológica e pastoral sobre o acesso das mulheres ao diaconato deve continuar. Esse é um tema que foi discutido, colocar nas propostas para ter melhor discussão. Porque muita gente sempre volta, por que não tem diaconato das mulheres se no início da igreja existia as diaconisas? Isso já foi bastante esclarecido, inclusive o Papa Francisco falou durante o sínodo, assim, que o ministério ordenado foi feito para os homens. As diaconisas do início da igreja eram outra coisa, eram as que hoje a gente chama de ministras, de gente que ajuda na igreja. Diaconia é serviço, então eram serviçais, não era ministério ordenado, e nunca foi. Não tem lá nenhum relato de imposição de mãos, de unção das diaconias, não existe. Mas pediram aqui para estudar melhor a questão. Mulheres devidamente formadas possam atuar como juízas em todos os processos canônicos. Isso
no direito canônico é possível que leigos, e não fala se é homem ou mulher, possam atuar como juízes em casos, por exemplo, de processos matrimoniais. Existem juízes leigos no tribunal eclesiástico. Aqui, o que eles pedem, colocam proposta, é para que possam atuar como juízes em todos os processos canônicos. Aí incluiria outros casos que atualmente são reservados a sacerdotes, juízes, que são, por exemplo, processos penais, canônicos, né? Outros processos que não os matrimoniais. 11. Diáconos e sacerdotes numa igreja sinodal. Nas igrejas latinas, o diaconato permanente foi implementado de maneiras diferentes em vários contextos eclesiásticos. Algumas igrejas locais não o introduziram de forma alguma. Em outras, teme-se que os diáconos sejam percebidos como uma espécie de remédio para a escassez de padres. Às vezes, sua ministração se expressa mais na liturgia do que no serviço aos pobres e necessitados da comunidade. Portanto, recomenda-se realizar uma avaliação da implementação do ministério diaconal após o Vaticano II. Continua. Deve-se considerar, caso a caso e de acordo com os contextos, a oportunidade de integrar presbíteros que tenham deixado o ministério em um serviço pastoral que valorize sua formação e experiência. 12. O bispo. Devem ser estabelecidas em formas jurídicas a serem definidas estruturas e processos de verificação regular do trabalho do bispo. Revisão dos critérios de seleção de candidatos ao episcopado, equilibrando a autoridade do núncio apostólico com a participação da conferência episcopal. Ampliar a consulta ao povo de Deus com o cuidado de evitar pressões inadequadas. 14. Uma abordagem sinodal da formação. Privilegiar propostas de formação conjunta destinadas a todo o povo de Deus, criar uma cultura de formação permanente, utilizando todos os recursos disponíveis, incluindo o desenvolvimento de opções digitais. São necessários processos adequados de seleção de candidatos ao ministério ordenado e os requisitos relativos aos programas propedêuticos devem ser respeitados. 15. Discernimento eclesial e questões abertas. É nesse ponto aqui que entram todas aquelas questões mais polêmicas que todo mundo ficava falando. É só nessa questão. Inclusive não achei nenhuma proposta assim interessante de trazer aqui, porque ficou tudo em aberto. Aí eu tirei algum texto das convergências e não das propostas. Alguns assuntos, como os relacionados com a identidade de gênero e a orientação sexual, o fim da vida, situações matrimoniais difíceis e os desafios éticos ligados à inteligência artificial, são controversos não apenas na sociedade, mas também na igreja, uma vez que levantam novas questões. É importante dedicar o tempo necessário a essa reflexão e investir os melhores esforços nela, sem ceder a julgamentos simplistas que possam prejudicar as pessoas e o corpo da igreja. Muitas orientações já estão presentes no magistério e aguardam ser traduzidas em iniciativas pastorais adequadas. Nesse 16 também entra aquela questão não lembro. O que precisamos mudar para aqueles que se sentem excluídos possam experimentar uma igreja mais acolhedora? A escuta e o acompanhamento não são apenas iniciativas individuais, mas uma forma de agir da comunidade eclesiástica. Portanto, eles devem encontrar lugar dentro da programação pastoral comum e da estrutura operacional das comunidades cristãs em todos os níveis, valorizando também o acompanhamento espiritual. 17. Missionários no ambiente digital. Propomos que as igrejas ofereçam reconhecimento, formação
e acompanhamento aos missionários digitais que já atuam, facilitando também o encontro entre eles. Isso aqui eu achei interessante trazer para o Brasil, né? Porque os bispos do Brasil são atrasadíssimos nessas questões, né? Ao invés de dar apoio a essas questões, eles entram em combate, né? com as pessoas que atuam no meio digital. E são essas algumas das propostas que eu recolhi do documento de síntese. Alguns artigos que surgiram logo após a apresentação desse documento apontam algumas lacunas que devem ser solucionadas até o ano que vem. Por exemplo, incertezas sobre os próximos passos do processo sinodal. Os processos não foram definidos. A necessidade de estudos e criação de comissões de teólogos e canonistas. Isso está nas propostas, mas não fala como isso vai ser feito. Um segundo instrumento labores, né, um instrumento de trabalho, um documento de trabalho, será preparado para orientar as discussões da próxima sessão em outubro do ano que vem. Então, é só isso que eu achei de relevante no documento, e segunda sessão, outubro do ano que vem, se o mundo não acabar, e se o Papa quiser fazer alguma coisa, só 2025 para frente. Marcos, volta no 13, por favor. Volta no 13? 13? Não tem 13. Ah? Do bispo. Bispo? É 12. O bispo, 12. Explica o último, por favor. Revisão dos critérios de seleção de candidatos ao episcopado, equilibrando a autoridade do núncio apostólico com a participação da conferência episcopal. Como que é atualmente? O núncio apostólico apresenta ao Papa uma lista tríplice, basicamente isso. Mas quem que compõe essa lista tríplice? Não está definido. Então, assim, o que a gente sabe da prática é que os bispos conversam entre si e indicam algumas pessoas. E o núncio escolhe entre essas pessoas 3. E o Papa escolhe entre essas pessoas 1. Sendo de preferência Juiz de Fora, né? Porque Juiz de Fora... No nosso rito oriental, os bispos se reúnem e elegem. E mandam a lista para Roma aprovar. Não tem interferência do núncio nem de ninguém. O núncio, na verdade, seria um porta-voz, né? Ele só leva para lá. Porque lá eles reúnem todo ano os bispos e fazem eles mesmos votam entre eles. É um sistema, digamos, mais democrático. Sim, e aqui não existe essa votação, existe uma conversa, né, de boca a boca, aquele fulano ali. Articulações. Essa parte entra muito o local, né? A influência política. Aqui mesmo é um polo de bispos, né? Por quê? Porque é um polo de bispos, um vai indicando o outro. Então talvez seja isso, né? Para melhorar essa parte, isso é interessante. Eu achei isso interessante. Essa ingerência, assim, de certa forma, não vem nos dedos e depois vem de núcleo, né? Então.